sobre It, a coisa, ou monstros, ou qualquer coisa. É sobre a infância. É sobre minhas ideias de que se você revive sua própria infância, você é capaz de colocá-la de lado e tornar um adulto sem arrependimento criando seus filhos. It, a Coisa é uma das obras mais conhecidas de Stephen King e já foi para televisão várias e várias vezes. Primeiro como uma série e depois como filme, em 2 partes. E já foi publicada pela Francisco Alves, pela Objetiva, pelo Planeta Degostini e finalmente pela Suma de Letras. Eu tenho aqui minha edição super antiga, da Objetiva ainda, sujinho, bem judiado, inclusive eu já estou tentando providenciar um novo. A tradução desse aqui é da Luísa Ibáñez. Inclusive, o título aqui não é nem It, a Coisa, na época era traduzido só como A Coisa, e o Pennywise aqui é traduzido como parcimonioso. Na realidade, eu estava até conversando com um amigo meu, o Luiz, e ele falou assim pra mim que Pennywise é uma tradução mesmo de parcimonioso. E na época ele conversou com a tradutora e foi explicado a seguinte coisa: não é porque ela inventou, traduziu o livro e hoje é criticado por isso. Não, é porque a própria editora Objetiva pede para que esses nomes sejam traduzidos, porque na época ela teorizava, falava assim, ó, os leitores eles não são capazes de guardar esse nome Pennywise, então vamos traduzir que fica mais fácil para se fixarem. E com o tempo, quando foi traduzida pela nossa queridíssima Regiane Winiarski, ela falou assim, olha, eu traduzo, mas com uma condição. Pennywise é Pennywise, porque a gente já tá na época da internet, melhorou muito, a gente tá mais, vamos dizer assim, mais por dentro de muitos termos em inglês e estamos adotando cada vez mais outros termos. Então, gente, não critique o termo parcimonioso, porque isso aqui foi culpa da editora e não da tradutora. Esse pequeno livrinho aqui, ele demorou um total de 5 anos para ser escrito. E depois a gente lê um livro tão maravilhoso, eu fico pensando, como é que surgiu? O que será que aconteceu? E King nos responde que ele teve ideia no Colorado enquanto ele escrevia The Stand. A transmissão do seu carro havia caído na rua, então ele mandou rebocá-lo até a concessionária. E quando estava pronto para buscá-lo, o King decidiu ir até lá a pé. E depois de cruzar uma ponte pequena de madeira, com botas fazendo aquele barulho, ele começou a pensar no medo. Ele viu um campo que fez ele pensar na história The Three Billy Goat Goats, dos 3 bodes teimosos. E é a mesma história, né, que é citada aqui no livro. E ao ver essa paisagem, as ideias invadiram a mente dele em pula-pula. Não os personagens, mas o intervalo de tempo derretido, dividido, em saltos acelerados que terminariam um colapso completo, que poderia resultar em uma sensação de não tempo. Todos os monstros que eram apenas um monstro, o troll sobre a ponte, é claro. Em algum momento do verão de 1981, ele percebeu que precisava escrever sobre o troll debaixo da ponte ou deixá-lo. Aquilo para sempre. E parte dele ficou chocado, chorando para deixá-lo. Parte dele gritava, não faça isso. Aí ele fala, né, que lembra de estar sentado na varanda, fumando e se perguntando se ele realmente tinha envelhecido o suficiente para ter medo de tentar, de pular, de dirigir rápido. Ele levantou, foi pro quarto dele, que era um escritório, aumentou um pouco o rock and roll e começou a escrever o livro. E ele sabia que ia demorar, mas não quanto. Enquanto ele está escrevendo, ele se pega lembrando daquela parte de O Hobbit, onde Bilbo Bolseiro se maravilha como você pode sair de sua porta da frente e pensar que está apenas caminhando pela calçada, mas no final da sua caminhada está a rua, e você pode virar à esquerda, você pode virar à direita, mas de qualquer maneira você estará em outra rua, em outra avenida, outras estradas, outras rodovias e o mundo inteiro. E quando ele acabou de escrever It, a Coisa, ele disse que essa obra aqui representa um resumo final de tudo que tentou dizer nos últimos 12 anos sobre os 2 temas centrais da ficção, monstros e crianças.
Ele também disse à revista Time: não seria ótimo trazer todos os monstros uma última vez? Vamos trazer todos eles: Drácula, Frankenstein, Tubarão, Lobisomem, o Olho Rastejante, Rodan, o monstro que veio do espaço, vamos chamá-los. Para Stephen King, Pennywise é a personificação de todos os nossos medos. São os medos de todo mundo, até do Stephen King. Inclusive, ele até conta que baseou um trechinho aqui no pesadelo dele. Nesse pesadelo, King abre um refrigerador e dele sai um monte de mosquitos. Quando King morava na rua West Broad, havia um enorme terreno vazio, tomado pela vegetação, com um ferro velho no fundo, e um trilho de trem passando bem no meio. E esse é apenas um dos lugares onde King costuma voltar à sua imaginação e reaparece, vira e mexe em seus livros. E nessa história aqui, em It, ele aparece como Barrios, e na vida real dele ele chama de Selva. Sua mulher leu o livro, gostou, aprovou, mas ela disse pra ele: olha, esse nome aqui, o título, It, vou só falar pra você, muitas pessoas irão chamar de Shit. Vamos colocar esse apelido, prepare-se. It, quando ele foi publicado, ele tinha 1136 páginas. E na última página, King escreveu que havia começado em setembro de 1981 e terminado em dezembro de 1985. E foi aclamada pelos críticos. É um livro que envelheceu bem. Um bom livro para indicar para aqueles que amam ler, que não tenham medo de ler livros grandes. Podemos dizer também que é um livro que traz vários personagens importantes, linhas do tempo paralela e sobrepostas e um desfile de monstros, além de vários temas sociológicos complexos, que incluem infância, maioridade, abuso infantil, homofobia, racismo, a natureza da existência e a natureza eterna do bem e do mal, o poder da fé, da confiança e do amor. Temos aqui, já entrando na história, uma cidade mal assombrada de Derry, Maine. Essa cidade ela tem uma alma sombria, porque a coisa mora lá, e mora há muitos e muitos e muitos e muitos anos. E todas as tragédias que acontecem nessa cidade, indireta e de forma direta, tá atrelado ao Pennywise, ao It. E essa coisa ficou tanto tempo nela que pode até ser destruída, mas a cidade nunca mais será normal. Em 1958, temos 7 amigos, onde eles têm um clube, o Clube dos Perdedores, e acabam travando uma batalha apocalíptica contra o It, um monstro que tem se alimentado do sofrimento físico e psíquico dos habitantes de Derry em ciclos de 27 anos por séculos. Acontece que ele é gravemente ferido na batalha de 1958, porém ele reaparece em 1985, onde então o Clube dos Perdedores eles devem se reunir, honrando a promessa e tentar destruí-lo pela última vez. E esse é o pior tipo de monstro que encontramos, porque ele não tem uma forma específica. Alguns monstros, a gente conhece ele através de mitos, lendas, histórias, mas outras vezes eles se disfarçam de outras crianças, cujos impulsos perturbadores levam à maldade e à violência, especialmente contra aquelas crianças solitárias, os forasteiros, os perdedores. Ou até mesmo eles podem aparecer como pais de meninas pré-adolescentes que se preocupam muito com suas filhas. Ou até mesmo como mães daqueles meninos frágeis, cujo único propósito na vida parece manter esses filhos frágeis e dependentes para sempre. E esse monstro se move em níveis de medo e de horror, de um físico para o psicológico, do material para o espiritual, do externo para o emocional. Por isso que muitos que assistem o filme, somente o filme, e não leram o livro, não entendem que a forma de matar esse monstro é uma das formas mais difíceis. E quando as pessoas falam que, nossa, o filme é ridículo, o final daquele jeito, eu falo, gente, lê o livro, mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, por que é daquele jeito, que não é tão ridículo assim como vocês pensam. Por isso que eu falo, gente, leiam sempre o livro, não assistam só o filme. Gente, e detalhe, essas crianças são apenas crianças comuns, não têm poderes, tem apenas uma casa. Tem a casa, a comida e a roupa lavada,
Cada um tem seus problemas, eu sei, mas mesmo assim são crianças mundanas, são crianças inocentes de apenas 11 anos, que não sabem nada da vida, que não sabem se defender direito, nunca planejaram ser heróis. E eles sim, juntos, eles são capazes de unir e assumir a responsabilidade, de certa maneira, a responsabilidade de salvar a cidade. E dá para perceber que eles sozinhos não conseguiriam nada, que não é à toa que eles se unem. Eles acabam formando um catete, porque isso é o K deles, é o destino deles, igual da Torre Negra. E o fato de todos os adultos entrarem na história sem filhos, isso é significativo, pois somente retraçando os caminhos de sua própria infância e refazendo as decisões que os levaram até aquele momento, é que eles podem dar os passos finais para a vida adulta e se tornarem pais. Patrick Hochstetler, uma das crianças do livro, também é nome de um personagem da Incendiária, entretanto, não são a mesma pessoa. Quem está lendo Novembro de 63 é Apanhador de Sonhos, preste atenção que o It vai dar uma passadinha lá. No conto Matéria Cinzenta, do livro Sombras da Noite, um dos personagens diz que seu colega enlouqueceu ao ver uma aranha do tamanho de um cachorro nos bueiros que ele trabalhava. E pela comparação de tamanhos, vê que não há relação nenhuma com a coisa, mas já dá para perceber que desde 1973, onde o conto foi publicado pela primeira vez na revista Cavalier, King já tinha uma quedinha por aranhas gigantescas em esgotos. Na série Torre Negra, há um robô apelidado de Gago Bill. Em Um Apanhador de Sonhos, quando eles estão perseguindo o Sr. Cinza, Henry Duddins, eles passam por um monumento construído e acaba tendo lá uma homenagem aos perdedores. Tem uma pichação assim: parcimonioso, ou Pennywise, né? Vive. Em Duma Key, na página de permissões de uso de direitos autorais, está a música Dig, by Sharp Puppy, de R. Tozier e W. Denbrough. Em Angústia, o Paul Sheldon ele foi vizinho de infância do Ed. Gatlin, ou Gatling, o palco, né, o lugar lá das crianças do milharal do livro Sombras da Noite, é mencionado. Hemiford Home também é mencionada no conto O Último Degrau da Escada, e também está presente em A Dança da Morte, e também está presente em 1922. O Mike Hanlon justifica a falta de crime no Texas devido à água. E veremos aí a semente do conto O Fim da Confusão Toda, do livro Pesadelos e Paisagens Noturnas, volume 1. E vemos aqui também que a Cidade dos Estranhos, Haven, também é mencionada. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui, porque hoje eu sei que o vídeo é longo. Agradeço demais. Um grande abraço a todos. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. E até mais. Obrigada.